O que acontece depois da morte? Será que nossa existência realmente tem um começo e um fim, ou estamos presos em um ciclo muito maior do que imaginamos? Durante séculos, a humanidade tentou responder a essa pergunta. Religiões, filosofias e até mesmo a ciência moderna sugerem que a realidade pode ser muito mais complexa do que a visão linear de nascimento e morte. O universo não segue uma linha reta. Ele se expande, colapsa e renasce. Assim como as estrelas morrem para dar origem a novos mundos, será que nossas almas seguem o mesmo caminho? A ideia de um ciclo eterno de existência pode transformar completamente nossa visão sobre a vida, o tempo e a própria morte. Prepare-se para uma jornada profunda por antigas tradições espirituais, descobertas científicas surpreendentes e reflexões que desafiarão tudo o que você acredita sobre a existência. Vamos juntos desvendar esse mistério. Desde cedo, aprendemos que a vida tem um começo e um fim. Nascemos, vivemos e morremos. Simples assim. Essa ideia, profundamente enraizada na cultura ocidental, molda nossas crenças, nossos medos e até mesmo o sentido que damos à existência. Mas será que essa visão linear da vida é realmente a verdade absoluta? O conceito de nascimento e morte como pontos finais. Na sociedade moderna, o nascimento é celebrado como o início de tudo, enquanto a morte é temida como o grande encerramento. Essa crença nos força a enxergar a vida como uma corrida contra o tempo, onde cada segundo desperdiçado nos aproxima do inevitável fim. Mas essa forma de pensar gera ansiedade, medo e uma busca frenética por significado. E se, em vez de uma linha reta, a existência fosse um ciclo? Os limites de uma visão linear da existência. Pensar na vida de forma linear nos coloca diante de um paradoxo. Se tudo simplesmente começa e termina, qual é o real propósito da nossa jornada? Essa perspectiva nos faz ignorar os padrões naturais que vemos ao nosso redor. Ciclos de renovação, de crescimento e de transformação que governam toda a existência. As estações do ano não seguem uma linha reta. O dia e a noite se alternam infinitamente. O próprio universo está em constante expansão e contração. Se tudo na natureza segue ciclos, por que a vida humana seria diferente? O surgimento da visão cíclica como alternativa. Diversas tradições espirituais e filosóficas rejeitaram a ideia de uma existência linear. Para hindus e budistas, por exemplo, a vida não começa no nascimento nem termina na morte. Ela faz parte de um ciclo maior de renascimentos. No Antigo Egito, acreditava-se que a alma passava por diferentes estágios antes de atingir um estado divino. Essa visão não apenas oferece uma alternativa mais coerente com os ciclos da natureza, mas também traz uma nova perspectiva sobre o propósito da existência. Se a vida é um ciclo, então cada experiência, cada aprendizado e cada desafio fazem parte de um processo maior de evolução. Nos próximos minutos, vamos explorar como antigas culturas e até mesmo a ciência moderna sustentam essa visão cíclica da realidade. Prepare-se para descobrir evidências surpreendentes que podem mudar sua percepção sobre a existência, a sabedoria ancestral e a ciência moderna. Desde os tempos mais remotos, diversas culturas enxergaram a existência como um ciclo interminável. Curiosamente, a ciência moderna começa a sugerir algo semelhante, mostrando que tudo no universo, desde a menor partícula até as gigantescas galáxias, segue padrões cíclicos de nascimento, transformação e renascimento. A visão cíclica nas culturas e filosofias antigas. Para muitas civilizações antigas, a vida não era uma linha reta, mas sim um ciclo contínuo de morte e renascimento. No hinduísmo e no budismo, o conceito de samsara descreve a roda de reencarnações, onde cada vida é apenas uma fase de aprendizado em um ciclo maior de evolução espiritual. O objetivo final
escapar dessa roda e atingir a iluminação. No Egito Antigo, acreditava-se que a alma passava por julgamentos e renascimentos, refletindo a jornada do deus Osíris, que morreu e ressuscitou. Entre os gregos, o filósofo Pitágoras ensinava que a alma era imortal e renascia em diferentes corpos, acumulando experiências ao longo de várias existências. Os povos indígenas de diferentes partes do mundo também compartilham essa visão. Para muitas tribos xamânicas, a morte não é o fim, mas apenas uma passagem para outra fase do grande ciclo da existência. Mas será que essa visão encontra respaldo na ciência moderna? A ciência e os ciclos do universo. Por mais que pareça uma ideia puramente espiritual, a ciência vem encontrando evidências de que a própria estrutura do universo segue ciclos de criação e destruição. Um modelo do Big Bang, por exemplo, sugere que o universo nasceu de uma singularidade, expandiu-se e poderá um dia entrar em colapso para dar origem a um novo ciclo cósmico. Um conceito conhecido como Big Bounce, o grande salto. Além disso, os buracos negros, que antes eram vistos como abismos sem retorno, hoje são estudados como possíveis portais para outras realidades ou até mesmo como agentes que reciclam matéria e energia, alimentando novos processos de criação. Até mesmo nossa própria biologia segue um padrão cíclico. Nossas células morrem e se renovam constantemente em um processo que espelha a regeneração observada em toda a natureza. Isso levanta uma questão intrigante. Se tudo ao nosso redor segue ciclos, por que nossa consciência seria uma exceção? O conceito de reencarnação e suas implicações. A ciência ainda não pode provar a existência da reencarnação, mas há estudos curiosos sobre o assunto. O psiquiatra Ian Stevenson, por exemplo, investigou milhares de casos de crianças que afirmavam lembrar de vidas passadas, muitas vezes apresentando detalhes surpreendentes que não poderiam ter conhecido de outra forma. Se a consciência sobrevive à morte e renasce, isso significa que não somos apenas corpos passageiros, mas sim partes de um processo muito maior. Isso muda tudo sobre como encaramos a vida, a morte e o próprio sentido da existência. Se tudo no universo segue um ciclo, das estrelas ao tempo, das células aos planetas, então nossa própria existência também deve estar inserida nessa mesma lógica. Mas como essa visão cíclica impacta nossa experiência como seres humanos? Será que compreender esse fluxo pode transformar nossa relação com a vida, o tempo e até mesmo o sofrimento? O tempo, ilusão ou realidade? A maioria das pessoas percebe o tempo como algo linear, passado, presente e futuro. Mas e se o tempo for apenas uma construção mental? Grandes tradições espirituais e até a física moderna sugerem que o tempo, da maneira como o vivenciamos, é apenas uma ilusão. No budismo, o presente é considerado a única realidade verdadeira. O passado é memória, o futuro é incerteza. Já na física quântica, o conceito de espaço-tempo sugere que todos os momentos podem coexistir simultaneamente em uma dimensão além da nossa percepção. Isso significa que a morte pode não ser um fim, mas apenas uma transição para outro estado dentro desse grande ciclo. Se a vida não é uma linha reta, mas sim uma roda, então cada experiência se repete de forma diferente, permitindo aprendizado, crescimento e transformação. Como essa visão muda nossa relação com nós mesmos e com o mundo. Se encaramos a vida como um ciclo contínuo, nossas decisões e ações ganham um novo significado. Em vez de pensar que tudo termina com a morte, começamos a enxergar cada momento como parte de um processo maior. O sofrimento deixa de ser um castigo e passa a ser uma oportunidade de aprendizado. Pense em uma árvore que perde suas folhas no outono. Para um observador desatento, poderia parecer que a árvore morreu.
Mas aqueles que entendem o ciclo da natureza sabem que essa é apenas uma fase antes da renovação na primavera. E se nossa vida seguir o mesmo princípio, essa perspectiva também nos convida a abandonar o medo do tempo e da perda. Se tudo retorna, se tudo se renova, então cada despedida é apenas um recomeço disfarçado. A evolução através dos ciclos. O ciclo da existência não se trata apenas de repetição, mas de evolução. Se de fato passamos por múltiplas vidas, cada uma delas representa uma nova oportunidade de aprendizado e aprimoramento. É como um espiral ascendente. Vivemos experiências, aprendemos, crescemos e seguimos para o próximo nível. Essa ideia nos ajuda a encarar desafios de uma forma diferente. Em vez de ver dificuldades como punições ou injustiças, podemos reconhecê-las como lições necessárias para a nossa evolução, seja através da ciência, da espiritualidade ou da própria observação da natureza. A verdade parece ser clara. Não estamos apenas vivendo uma vida passageira rumo ao esquecimento. Somos parte de um fluxo contínuo, de um ciclo maior que transcende nossa compreensão imediata, explorando o ciclo do universo. Se há um ciclo que rege nossa existência, ele não se limita apenas à vida humana. O próprio universo segue padrões de nascimento, morte e renascimento, refletindo a mesma dinâmica que encontramos na natureza e na espiritualidade. Mas o que a ciência e as filosofias antigas dizem sobre o ciclo cósmico? E como essa visão amplia nosso entendimento sobre a própria realidade? O ciclo das estrelas e galáxias. No universo, nada permanece estático. Estrelas nascem a partir de nuvens de poeira cósmica, brilham por bilhões de anos, depois colapsam e liberam sua matéria, criando novas estrelas e planetas. Isso significa que tudo o que existe hoje, inclusive nós, é formado pelos restos de estrelas antigas. Como diz a famosa frase do astrônomo Carl Sagan, somos poeira de estrelas. Galáxias inteiras também passam por ciclos. Elas colidem, se fundem, se expandem e se transformam ao longo de bilhões de anos. E não para por aí. A ciência sugere que o próprio universo pode estar preso em um ciclo de criação e destruição. O ciclo do universo, expansão e colapso. A teoria do Big Bang nos diz que o universo nasceu a partir de uma explosão primordial, expandindo-se continuamente. Mas há uma hipótese intrigante chamada Big Bounce, grande salto, que sugere que o universo pode um dia parar de se expandir, colapsar e então renascer em um novo ciclo. Se isso for verdade, estaríamos vivendo apenas uma das infinitas versões de um universo que já existiu antes e que voltará a existir no futuro. Curiosamente, essa ideia não é nova. Na filosofia hindu, o conceito de kalpas descreve ciclos cósmicos de criação, destruição e renascimento que duram bilhões de anos. Algo surpreendentemente parecido com as teorias cosmológicas modernas. Se o universo funciona dessa maneira, será que nossa consciência também segue um padrão semelhante? Será que morremos apenas para renascer, assim como as estrelas e galáxias? Consciência e a interconexão com o cosmos. Muitos místicos e filósofos acreditam que nossa consciência não é um fenômeno isolado, mas sim parte de um grande campo universal. O conceito de consciência cósmica sugere que estamos todos interligados, como se fôssemos diferentes ondas surgindo do mesmo oceano. Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Se a própria existência é cíclica, então a morte não é um fim, mas apenas uma transição. Assim como uma onda retorna ao oceano para depois surgir novamente, talvez nossa consciência passe por processos semelhantes, abraçando o ciclo. Se tudo no universo segue ciclos, desde as estrelas até a consciência, então resistir a essa realidade só nos traz sofrimento. Mas como podemos aceitar o fluxo natural da existência sem medo? Como encontrar propósito em um ciclo infinito?
Compreender essa dinâmica pode transformar profundamente a maneira como encaramos a vida, a morte e até mesmo nossa evolução espiritual. Aceitação e compreensão da morte. A morte é um dos maiores temores da humanidade, mas se a existência realmente segue ciclos, então a morte não é um fim, mas apenas uma passagem para outro estado de ser. Muitas tradições espirituais ensinam que resistir à morte é resistir à própria natureza da existência. No budismo, a aceitação da impermanência é um passo essencial para alcançar a paz interior. No Egito Antigo, a morte era vista como um renascimento em outra dimensão. E na filosofia estoica, refletir sobre a morte não era um exercício de medo, mas sim de sabedoria. Uma forma de lembrar que cada momento de vida é valioso. Ao entender a morte como parte de um ciclo maior, podemos viver de forma mais leve, sem nos agarrarmos ao medo do fim, encontrando significado no fluxo da vida. Se nossa existência faz parte de um ciclo eterno, então cada experiência tem um propósito dentro desse fluxo. Os desafios e dificuldades deixam de ser castigos aleatórios e passam a ser oportunidades de crescimento. Muitas filosofias sugerem que, se estamos presos em um ciclo de evolução, cada vida, cada experiência e cada aprendizado contribuem para a nossa jornada maior. O que você está vivendo hoje pode ser uma preparação para algo além desta vida. Isso também significa que nossas ações importam. Se a existência segue padrões repetitivos, então aquilo que fazemos hoje pode ecoar através dos tempos. As boas ações criam ondas de impacto que transcendem o presente e moldam futuros ciclos de vida. O convite para explorar a própria jornada. Agora que você compreende a ideia do ciclo eterno da existência, como isso muda a sua forma de viver? Você encara a vida com medo ou como uma oportunidade de crescimento contínuo? Aceitar o ciclo não significa desistir ou se conformar, mas sim aprender a fluir com ele. Significa buscar o aprendizado em cada experiência, valorizar cada momento e compreender que tudo faz parte de um grande processo de evolução. A jornada do universo e da consciência não termina. Ela apenas se transforma, e se estamos realmente dentro desse ciclo infinito, então a busca por sabedoria, crescimento e iluminação nunca acaba. Agora, eu te pergunto, você está pronto para abraçar essa verdade?